One, two, three, four. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clésia Talks. E hoje a gente vai conversar sobre o dilema que está na pauta de todo gestor e todo educador, que é como as ferramentas digitais, e aqui especialmente a inteligência artificial, podem de fato conectar a teoria do currículo acadêmico às demandas reais exigidas pelo mercado de trabalho. E para essa conversa, eu tenho o prazer em receber a Cassandra Brito de Carvalho, que é mestre em educação, especialista em tecnologias interativas e hoje atua como especialista em treinamento de soluções digitais na Pearson. Então, Cassandra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento, com certeza, vão ser muito relevantes aqui para esse bate-papo. Então, de novo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Rafael. O prazer é todo meu. E para a gente começar, Cassandra, conta um pouco sobre o seu trabalho na Pearson, como uma especialista na implementação de soluções digitais. E se você já tem visto também a inteligência artificial como uma ferramenta que está transformando o processo de ensino, de aprendizado nas instituições de ensino. Então vamos lá. Bom, o meu ponto principal dentro da Pearson não é essa questão, né? Nessa questão de fazer com que o nosso cliente compreenda bem, assimila bem toda a usabilidade, agregue valor para aquilo que ele está consumindo conosco, é também um ponto interessante porque eu vivi o outro lado. Então a minha vida começou há 9 anos aqui dentro da Pearson, 9 anos atrás, que eu estou 9 anos na Pearson, desde de 94, quando eu entrei em sala de aula para trabalhar. E em sala de aula, laboratório de informática, Rafael. Isso que é interessante, né? Porque eu já tive um grande desafio que é lecionar utilizando os computadores. Na época, os computadores em rede, a gente tinha o Windows 95, né? Antes do Windows 95, eu trabalhei com as programações um pouco de logo, que era o que a gente tinha na educação, né? Programação em logo, robótica um pouquinho e também os aplicativos que não utilizavam nem mouse, gente, né? Então, imagina. E eu tive que encarei isso de forma bem interessante, porque a gente sabe que quando uma tecnologia vem, ela vem não para a docência primeiro, ela chega na docência depois. Primeiro ela chega nos ambientes administrativos da escola e da mesma forma na universidade. Na Pearson foi a mesma coisa. Então a gente assimilando essas tecnologias dentro dos nossos processos de trabalho do dia a dia, do fazer, né? Isso depois chega no nosso produto final. Ou seja, os produtos hoje eles já contêm essas inteligências mais amigáveis, RA, RV, IA, entre outras coisas que a gente utiliza. Então, eu vim de uma vivência acadêmica e depois que eu fui para a vivência corporativa, isso, de certa forma, eu consegui fazer essa ponte. E o objetivo era esse, né? Uma pessoa que pudesse fazer essa ponte entre a universidade e o mercado de trabalho ou a empresa. Que é realmente uma ponte muito importante. Principalmente hoje, que a gente vê as rápidas evoluções no mercado de trabalho, realmente construir essa ponte entre as instituições de ensino superior com o mercado de trabalho é extremamente relevante. E você já tem visto o uso mais ativo da inteligência artificial por essas instituições de ensino superior, ou ainda está mais na fase de planejamento? Como que você tem colaborado aí com as parcerias e clientes que vocês têm? Bom, a gente já tem situações bem concretas, né? Aí a velocidade das mudanças no mercado tem impactado muito as universidades, inclusive isso tem gerado um planejamento mais antecipado. Hoje é muito difícil fazer um planejamento a longo prazo, a gente no sentido de quem faz alguma coisa para o mercado de trabalho, né? Então, ou para o público externo. Digamos, uma universidade fazendo um planejamento, ela faz de
curto prazo, médio prazo, até longo prazo, mas é muito difícil, porque o que você vai projetar, por exemplo, hoje os alunos estão estudando uma coisa que quando eles se formam já mudou. Sim. Né? Não é completo a mudança, mas tem um grande impacto essas mudanças na hora que ele já está no mercado de trabalho. Então, o viés hoje em dia é por desenvolvimento de competências, entende? Sim, Mais do que claro. na minha época, 35 anos atrás, né, quando eu me formei, que era na graduação, né, que é praticamente por conteúdos que nós assimilávamos. A gente, lógico, você tinha uma performance para poder lidar quando você fazia o seu estágio, depois você trabalhar pela primeira vez na sua área. Entretanto, o que mais a gente tem preocupações hoje é realmente com o desenvolvimento dessas habilidades e sempre se manter trabalhando. Então, eu acho isso um grande desafio para o aluno hoje. Claro, e uma pesquisa que foi publicada recentemente, Cassandra, pela Digital Education Council, eles, um dos dados bastante interessantes é que eles entrevistaram diversos empregadores ao redor do mundo. E um dos resultados desse estudo é que 8 em 10 empregadores acreditam que as universidades não estão conseguindo acompanhar as rápidas mudanças no mercado de trabalho. E um dos motivos levantados é a inteligência artificial, que já está transformando, como você falou, já está demandando, no caso, novas habilidades, transformando os modelos de negócio. Então, baseado na sua experiência, o que você tem visto junto com os seus clientes, como que você acredita e quais são os principais passos que as universidades, as instituições de ensino superior precisam dar para diminuir essa lacuna entre a universidade, o currículo acadêmico e o mercado de trabalho? Entendi, ótimo. Então, a gente até sabe assim que quando chega uma tecnologia no mercado, na vida, né, na sociedade, a gente tem grande expectativa que isso chegue também dentro da escola e da universidade, tá? Onde é um espaço de maior prolongamento da sua formação, né? A gente contar os nossos anos de estudo, a gente vai ter esse dado, né, essa evidência. E embora, né, para que isso tudo seja implementado seja bastante difícil, a gente tem que também considerar que muita novidade nasceu na academia, nasceu nos centros de pesquisa. O difícil é fazer o link entre aquilo que é a novidade, a inovação, com a usabilidade que vai ser feita em sala de aula ali pelo nosso professor. E aí a gente vai lidar com algumas questões, né? Por exemplo, os especialistas já estão falando que a gente está na era do prompt. Se isso é bom ou não, não é uma questão, eu acho, para a gente discutir. Por um outro lado, a gente não precisa virar prompteiro, porque tem muitos professores preocupados com essa questão. Eu preciso aprender como é que eu crio certos prompts para poder fazer a minha aula ser mais motivada. Calma, a gente pode fazer um pouco de cada coisa, né? Entretanto, a gente também precisa ter a noção de que a IA não vai ser a solução dos nossos problemas. Então, a gente está na curva que eu digo, que ela nasceu lá no século passado, nos anos 60, antes disso, nos anos 50, né? Só que o impacto da IA está acontecendo agora, nos anos 2020, dentro da educação, né? Porque ela já é utilizada em outras esferas, militares, né? Sistema financeiro. A gente sabe em outras esferas isso é bem utilizado. Mas na sala de aula, ou nos processos de sala de aula, sem ser o financeiro da faculdade, que já também utiliza a IA, sem ser o atendimento ao cliente, que isso também já tem IA utilizando, né? Estou falando da sala de aula, professor-aluno, isso ainda é algo que precisamos assimilar e entender num espectro um pouco maior, porque a gente vai lidar com pessoas que têm. Isso já não é muita novidade, sabe, Rafael? Porque tem sempre professores que lidam bem com isso, então 30% deles são super otimistas. Tem aqueles que são resistentes, que não querem nem saber. Isso acontece com qualquer tecnologia. Televisão, o rádio, né? Na época do rádio, a TV, depois os computadores, computador em rede, internet, os aplicativos de celular, e agora veio a onda da IA. Então a gente sabe que tem gente que vai resistir. Né? Não vou dizer que eles são céticos, eles têm um pouquinho isso da característica da personalidade da pessoa.
E tem aqueles que medianos. Eu digo que estão na zona buffer zone, né? Do meio Sim. aqui, para analisar. E agora? Achei interessante isso. O que é que eu faço? E quando eu fui professor, eu percebi isso muito claro entre meus colegas. Aqueles que viam a gente fazendo certas coisas e, poxa, que legal, como é que você fez isso? Então, o professor que já tem um pouco mais de familiaridade, ele vai ser como se fosse o grande multiplicador ali dentro, né? E a gente está vendo esse impacto da IA dentro, por exemplo, da análise de dados, né? Para fazer uma avaliação de grandes volumes de dados, aí dados econômicos, industriais, científicos, e tudo isso pode, de certa forma, ajudar as universidades a desenvolver currículos um pouco mais atualizados. O que está acontecendo no mundo? Né? Então, a IA consegue fazer de forma mais acelerada análises preditivas que a gente, hoje, se fosse fazer com o volume de dados que a gente tem, a gente demoraria muito mais. Sem falar nos computadores quânticos, tá? Que eu não Sem dúvida. E quando a gente olha hoje, né, para dentro das empresas, os empregadores estão buscando profissionais que não apenas sabem usar a inteligência artificial, mas principalmente profissionais que têm o raciocínio crítico, e a criatividade, a curiosidade para usar aquelas ferramentas para solucionar problemas. Então eu volto aqui para dentro da universidade, da instituição de ensino, porque eu tenho a impressão também que hoje a gente foca muito na questão da proibição da inteligência artificial, que eu quero dizer, o aluno, o estudante pode ou não usar a inteligência artificial para um determinado trabalho, para uma redação. Então, essa discussão é muito voltada ali para a atividade acadêmica, sem a gente falar muito, né, então, se o aluno pode usar a inteligência artificial, como ele pode usar de uma forma mais produtiva, usando o pensamento crítico, o raciocínio lógico? Porque é isso que os empregadores estão demandando, né? Profissionais que conseguem usar essas novas ferramentas para solucionar dificuldades, solucionar problemas. Então, voltando queria entender um pouco mais a sua experiência também, o que você tem visto dentro das instituições de ensino superior que você tem trabalhado, se essa discussão acontece, né, em relação à promoção do uso crítico, ético, responsável da inteligência artificial, ou a conversa é mais limitada no você pode usar ou você não pode usar a inteligência artificial dentro da sala de aula? Eu acho que eu vou dar até o exemplo que eu estou vivendo como estudante. Eu sou atualmente eu faço bacharelado em teologia, então eu estou tendo uma experiência nova, de uma nova graduação depois de 30 anos, né? E eu estou sentindo isso, uma grande mudança, né? Na época, como é que a gente fazia TCC? Na época, como é que a gente acompanhava o aluno para um plágio, né? Como é que a gente motivava a escrever? Então as coisas estão bem hoje mais fluídas, tão diferentes, mas em compensação a gente tem mais ferramentas e mecanismos de controle. Eu cheguei até numa época, quando eu dava aula, de utilizar sistemas para verificação de plágio dentro de trabalhos de alunos, quando eu fui orientadora de monografia. Eu me lembro disso, mas não chegava nesse nível que a gente tem hoje com as IAs, tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito sobre uma questão chamada de governança e infraestrutura, que eu acho importante isso, porque a gente às vezes se preocupa muito com o usuário final, ele vai plagiar utilizando uma IA, ou então... e eu tenho uma experiência boa aqui, não me deixa esquecer de contar, de uma pesquisa real que foi feita, tá? Saiu na revista Educação, do mês, se não me engano, de agosto, escrita pelo professor Alexandre Gracioso. Ele trouxe essa pesquisa pra gente. Que inclusive participou aqui do podcast também. É ótimo, excelente. Então, eu achei muito curioso essa pesquisa que ele trouxe pra gente lidar com usando a IA, não usando a IA. O que afeta o usuário, né? Então a gente não vou ficar nessa discussão assim de tão acirrada, mas olha só, se você não tem uma infraestrutura, né, isso já faz parte, porque a IA está dentro dos LMS que os alunos usam. Eles usam os LMS, né, para fazer as suas aulas híbridas ou à distância.
né? Claro. Dentro da faculdade também dentro dos ERPs deles. Mas, tirando isso, então, assim, mesmo que o aluno nem perceba que está utilizando uma IA, ele está utilizando. E essa IA, às vezes, está aonde também? Dentro dos conteúdos que são desenvolvidos para acompanhar processos de aprendizagem. Então, a IA ela pode ajudar o aluno nessa questão mais de ações práticas e adaptativas. Não só uma imersão com RV, né, uma IA atrelada a RV, né, a realidade virtual, quem aqui nos está ouvindo, para entender quando eu falo realidade virtual, né, RV, né, realidade aumentada, RA. Né, isso a gente já há uns bons anos, no início do meu mestrado, porque eu comecei o mestrado em 2002, e a USP de São Paulo já tinha Cave lá, que era um laboratório experimental de realidade virtual. Então eu pude viver isso, achei muito inusitado, né? E a gente nem falava de IA, só para você ter ideia. Mas voltando aqui, essa parte de aplicação no ensino, né? A gente, além dessa questão da personalização, né, dos feedbacks que você pode dar em tempos reais, então por que não ter uma IA ali para ajudar o aluno? O difícil é a dimensão ética. Agora, vamos à questão experimental para o povo entender. Posso usar, não posso usar? Acho que não vem a questão. Vem a questão o que isso me traz de positivo e o que eu posso aprender com isso. Por exemplo, eu não preciso ser uma prompteira, mas eu preciso aprender a construir uma comunicação com uma máquina. Aí entra na questão dos machine learning, né? Como as máquinas aprendem? Então, a gente sabe que para existir essa IA houve o quê? Pessoas que criassem toda essa conversação. Né? Conversação mais inteligível, que antigamente, eu te contei do logo, né? Lembra? Conversação, logo para crianças, para construção de algoritmos robóticos. Beleza. Isso, na época, exigia de mim e dos meus alunos uma linguagem muito técnica. Hoje não. Hoje você tem uma linguagem humanizada, então facilita. Ponto número 1. Agora, você está conversando também com uma máquina, não com uma pessoa que está fazendo uma linguagem não verbal sua, ou uma linguagem do tom de voz e compasso de fala, que é o que acontece em sala de aula. Então, ela é uma mudança, sabe? É uma forma de você também interagir com algo que possa te trazer benefícios. Porém, o que a gente tem observado? Nem sempre os alunos estão com um senso crítico, ou seja, conhecem o assunto, eles não são especialistas do assunto, e são fáceis assimiladores daquilo que é dito. Então, se eu crio um prompt, converso com uma máquina, eu vou, de certa forma, crer naquilo que ela está dizendo para mim. Claro. E aí entra numa dimensão que foge um pouco do conteúdo em si. E aqui, o que você está falando, Cassandra, hoje, obviamente, a inteligência artificial, ela já está, se a gente olha para os estudantes universitários, 7 em 10 universitários brasileiros já usam a inteligência artificial de uma forma muito ativa no dia a dia ali do cotidiano para estudarem. Mas o que você está falando também é a mesma discussão que poderia acontecer com o Google, ou até mesmo com a Barça, se você simplesmente, ou se o estudante simplesmente, ao estudar, pega aquele conteúdo e copia e cola. Exatamente. Sem usar o pensamento crítico. A grande diferença agora é que a gente tem uma ferramenta muito poderosa que de uma certa forma, está sendo usada também de uma forma mais passiva, né? Por muita gente em termos de simplesmente eu vou buscar uma resposta pronta e rápida. Então, esse é o grande problema. E eu acredito muito que o letramento em inteligência artificial precisa fazer parte do dia a dia, do currículo, não só acadêmico ali da universidade, mas também do ensino fundamental. Precisa ser abordado o letramento em inteligência artificial desde cedo, para ensinar as crianças, os jovens, não apenas sobre a ferramenta, mas como eles devem usar a ferramenta, qual o propósito, por que eles devem usar a inteligência artificial, em que momento também. Ok. Então, lembra quando eu comentei da pesquisa? Claro. Então, o que aconteceu? Essa pesquisa fez uma análise de 3 grupos, né? Vou comentar só de 2 deles, que eu acho que ajuda bastante, faz um link com a memória, na época que a gente usava a Barça. Que hoje eu jogo lá no ChatGPT
ou no Perplexity, ou no Copilot, ou entre outras IAs, e rapidamente ela me dá aquilo que eu preciso e ainda faz perguntas se quer um infográfico, se quer um flashcard, se quer um monte de outras coisas a respeito daquilo. Pois bem, na época da Barça a gente copiava. E segundo a neurociência já foi provado, isso não é coisa de Cassandra, é a neuro mesmo que já provou, que o ato de escrever, aí eu venho, entre parênteses aqui, tem gente já voltando isso de novo na academia, tá? Ajuda na retenção da memória, foco, olha só que interessante, e compreensão em médio e longo prazo. Opa, como assim, Cassandra? Pois é, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu errei uma palavra, quando eu fui na lousa, a professora falou faça 90 vezes. Na minha época era assim, a gente repetia escrevia 300 mil vezes uma palavra, para não esquecer mais. Mal eu sabia que ela estava usando uma técnica de memorização, que os pedagogos, eu sou pedagoga então eu posso falar, abominam. Entretanto, a neurociência vem e diz assim, calma aí, não é bem assim, não exagere. Porém, a gente precisa, para criar um hábito, precisa de uma frequência, a gente precisa de uma constância, a gente precisa de um ritmo e precisa de uma rotina, senão não se torna um hábito. E aí isso significa o quê? Que os alunos nessas experiências que vivenciaram o desafio de fazer uma pesquisa de forma tradicional, eles tinham um projeto para apresentar. Então eles fizeram do modo tradicional nosso de fazer projeto. E trabalha em equipe, mão na massa, um conversa com o outro, né? Faz as anotações, etc. O outro grupo fez de uma outra maneira, usando tecnologias, mas não IA. E um terceiro grupo fez usando IA. O que fez utilizando IA trouxe resultados muito positivos, muito mais rápidos. Até aí tudo bem, você olha assim o cenário, você vai dar uma nota, uau, né? 10 ou 9 para todos, ou 10, 9, 9, que seja, não importa. O que vai importar é o que veio depois. Sabe o que o professor fez, pesquisador? Depois de um período, acho que foi 2 meses, uma coisa assim, ele chamou esse mesmo grupo e propôs o mesmo desafio. Adivinha quem se saiu bem? Os que fizeram de forma tradicional. Como assim não vou usar mais IA? Calma, não é aí. É isso que eu estou querendo chegar. A gente não pode delegar a IA todas as habilidades que a gente precisa desenvolver, principalmente se a gente está num cenário complexo. Como é que você vai tomar uma decisão se você não desenvolveu habilidades para poder lidar com aquilo? E as habilidades só desenvolve no ato. Eu falo, competência não se cria no vácuo. A gente precisa estar vivendo aquilo. Opa, conceito? Então vamos analisar, vamos fazer uma análise, vamos fazer conexões das coisas, que hoje em dia mais ser generalista e especialista não está dando conta, a gente tem que ser conexista. Então vamos lá. E o que é ser conexista? Quando você está trabalhando num projeto em grupo, você está desenvolvendo habilidades de conexão, empatia, trabalho em grupo, foco, né? E por aí vai. Então, assim, você consegue fazer o desenvolvimento dessas habilidades que perduram mais na sua vida. Então, a IA, ela pode te ajudar a fazer análises, por exemplo, de grandes dados, ou então corrigir um texto, ou sintetizar. Ai, mas você não tem habilidade de fazer resumo, parágrafo, assim. Era resumo, paráfrase e síntese, que a gente precisa fazer, né? Fazer análise das coisas exige certas habilidades. Então, e outra, como é que eu sei que aquilo é verdade ou não? Porque a gente já viu vários casos assim de que a IA trouxe dados e você, aluno, alimentou o trabalho dele com aqueles dados, professor, quando foi analisar, não tinha nem pé nem cabeça. Como é que ele vai apresentar uma coisa que não foi ele realmente que desenvolveu, né? Exato. Aí, então, dimensão ética é dimensão prática. Dimensão ética é dimensão da memória, das habilidades. E claro, e é o que eu volto e falo sobre o letramento em inteligência artificial. Eu acredito que o letramento em inteligência artificial é o novo inglês. A capacidade de compreender, de questionar, de validar as informações que você recebe de um sistema de inteligência artificial. Eu gosto muito de falar que para uma determinada pessoa interagir, se comunicar com uma IA de uma forma muito crítica, prática e ética, ela precisa seguir 3 etapas,
que a primeira é a especificação. Ter muito claro qual o propósito, qual o motivo eu estou usando a inteligência artificial, o que eu quero buscar, e especificar ao máximo qual o problema que precisa ser solucionado, qual a informação que precisa ser buscada. E número 2, a etapa número 2 é onde eu falo a cocriação. Você até usou o termo ali, a delegar para a inteligência artificial. É ali que eu acredito que a gente realmente, nessa etapa, pode delegar o nosso trabalho para a inteligência artificial. E o que eu digo como delegar? Então, ações de pesquisa, de análise de dados, de consolidação, de criação de relatórios, porque o poder de memorização computacional da IA é muito mais... é maior que o nosso, do que o ser humano. Então, a inteligência artificial consegue realizar essas atividades de uma forma muito mais rápida, através de um volume de dados muito maior. E a terceira etapa é a aplicação, porque não adianta nada você receber aquele relatório, aquela quantidade de informação, se você não souber questionar, validar e até mesmo aplicar aquela informação, que eu acho que vai muito de encontro com o resultado do estudo que você falou. Os estudantes, as pessoas que foram ali estudadas, principalmente as que usaram a inteligência artificial, não conseguiram, depois de poucos minutos, responderem ou até mesmo articularem o que aprenderam com a inteligência artificial. Então é muito importante que as pessoas saibam aplicar o que estão aprendendo da inteligência artificial também. Exatamente. Eu acho assim que... Lembra das cartilhas que a gente tinha no passado? Com certeza. Então, eu sempre fui a favor de montar, assim, documentos orientadores para professores sobre qualquer tipo de tecnologia. Né? Por onde vamos começar? Vamos usar os computadores na escola para fazer o quê? Isso foi há 30 anos atrás. E agora é IA. Né? Antes da IA, as redes sociais, que eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo com formação de professores sobre o uso das mídias. Então, as redes sociais era o que estava na época em pauta. Hoje é a IA. Perfeito. Então, quem está um pouquinho mais envolvido com isso, junto com a equipe técnica, pode ajudar ou auxiliar professores para o desenvolvimento desse letramento digital? Porque não adianta vir só uma resolução top-down, a diretoria disse que tem que ser assim, né? Como é que você implementa? É igual sistema, quando entra a gente tem que ter formação sobre aquilo, senão você fica perdido e começa a xingar o sistema e até as pessoas da área de TI. Por que inventaram isso? Eu estava tão feliz com aquela interface, já mudaram de novo. Pois bem, né? Então, essas mudanças, quando chegam na sala de aula, elas já passaram por outros processos, como eu te falei, passaram pela secretaria, já passou pela secretaria, passou pelo sistema financeiro, né? E agora está chegando em situações que o professor, quando começa a perceber que aquilo tem valor para ele pode começar de forma mais criativa, montar suas aulas, inclusive o que tem de curso de IA para professor gratuito na internet não é brincadeira. O LinkedIn é um exemplo disso também, né? Então, por exemplo, montar plano de aula, fazer uma análise de uma resposta ou melhorar um enunciado de uma questão. A partir da base de um conteúdo, você pode, por exemplo, extrair flashcards, criar dinâmicas. Nossa! Então, assim, mas e quem que vai avaliar aquilo? O próprio professor. Então, ele não fica refém disso, mas ele ganha tempo para poder se dedicar de forma mais, vamos pensar, personalizada para o aluno dele. Ele consegue fazer isso de forma mais individualizada. Coisa que eu me lembro, quando eu dava aula, eu tinha que contar os segundos para aquele aluno, mas aquele já gastaram 5 minutos. Então, então eu posso ganhar tempo para fazer outras coisas, e o que eu fazia, precisando de aprofundamento, eu posso contar com a IA para me ajudar, sabe? E ao mesmo tempo, né, ajudar a aumentar a produtividade e ao mesmo tempo também fortalecer o protagonismo do educador. Né? Eu quero dizer o seguinte: as ferramentas de inteligência artificial, elas são fantásticas, como por exemplo, o que você mencionou, né? O desenvolvimento de aulas, a personalização, correção de provas. E essas atividades, quando terceirizadas para a inteligência artificial, elas podem realmente, esse tempo que seria gasto pelo educador, pelo professor, pode ser realocado para atividades que
criam mais a conexão entre professor e aluno, que realmente é o grande diferencial no processo de aprendizagem. O suporte humano, aquele apoio emocional, o trabalho no comportamento. Então, eu acredito que quando a inteligência artificial, quando usada de uma forma muito crítica, responsável, intencional, ela realmente pode fortalecer, impulsionar o protagonismo do professor, do educador dentro da sala de aula. Exatamente. Eu chamo de feedbacks personalizados. Uhum. Sim, Porque com certeza. às vezes a gente vai dar um feedback e acaba sendo muito generalista. Geral. Né? Ou então muito pontual, naquele momento da avaliação. Depois fica um pouco mais difícil de você fazer o acompanhamento. Lógico, a gente tem vários cenários do presencial e do EAD, por exemplo, né? A gente tem cenários do híbrido, a gente tem cenários de salas de aula com 40, com 60 ou com 96, como eu já tive. Sala de aula com 96 alunos. Um pouco desafiador, né? Um pouco desafiador. Foi muito legal, eu achei na época. Eu falei, uau, vamos lá, então vamos. E era o cenário, primeiro semestre, turma de logística. Então, às vezes, principalmente os tecnólogos, né? Eles ficam muito assim ansiosos por enxergar algum valor ali para eles já converterem aquilo no mercado de trabalho, porque a maior parte dos alunos dos tecnólogos, eles já estão ou na área ou já são mais velhos do que a média geral dos alunos, do que dos bacharelados e licenciaturas. Tá? Sim. Então, é curioso isso. Então, não só essa questão, vamos chamar assim, de estrutura que a instituição tem que ter, de apoio pedagógico, de visão e valor, né? E também de aproveitar recursos humanos internos que você tem de algum professor ou outro para poder fazer parte. Então, vamos construir juntos aqui uma cartilha, né, que eu comentei, uma cartilha de boas práticas, sabe? Para ficar mais próximo do que, às vezes, a gestão ou então o TI não conseguem dialogar tão facilmente, mas entre professores que estão já um pouco mais gabaritados com isso, ou experientes, eles conseguem conversar com seus pares mais facilmente. É que nem aluno em sala de aula. Eles têm um aluno que ensina melhor do que a gente, né? O outro coleguinha que não aprende. Então, eu acho que também essa parte de monitorar, por exemplo, você consegue fazer análise preditiva para saber se o aluno vai evadir ou não. Hoje em dia está nesse nível já. Sim, exatamente. Você consegue fazer análise preditiva para saber se ele vai desistir da faculdade só de você fazer análise de acessos no LMS, acompanhamento de atividades que ele está executando. Então, você consegue atuar de forma mais rápida para evitar, ou seja, é preditivo. E também precaver a evasão. Então, a gente consegue de forma mais rápida atuar nisso. Por que não também na reprovação? Não, claro. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente já falou um pouco sobre isso, e começa a analisar o impacto da inteligência artificial já dentro das empresas, a gente vê que a inteligência artificial, os agentes de IA já estão sendo usados para realizar atividades mais mecânicas, mais manuais, repetitivas, processuais, que de uma certa forma eram atividades que seriam feitas por recém-formados, pessoas profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Então, voltando para aquela discussão que a gente teve no começo, de como que a gente diminui essa lacuna entre a universidade e as demandas do mercado de trabalho, uma das coisas que eu vejo são essa necessidade por profissionais que têm experiência prática, que têm essa vivência prática, e não profissionais que acumulam somente o conhecimento técnico. Então, como que a gente pode usar essas ferramentas, né? Aqui a gente, obviamente, já falou da inteligência artificial, mas como que a gente realmente pode usar essas ferramentas, as mídias digitais, ou até mesmo novas formas de aprendizagem, como, por exemplo, o aprendizado baseado em projetos, plataformas adaptativas, etc., para realmente trazer esse aprendizado
unindo o conhecimento técnico com a prática para preparar esses estudantes realmente para os desafios do mercado de trabalho. Certo. A gente observa bastante um cenário que eu até falo, não vai mais existir currículos tão extensos. Pode Concordo anotar aí, 100%. não vou nem dar uma de Concordo. guru, mas é meio óbvio. Olha só o movimento, Rafael. Em 2003, eu comecei a dar aula para os tecnólogos. Eu vi a diferença, as salas lotadas. Então a gente conseguiu atender uma demanda reprimida que existia. Era raro ver um aluno jovenzinho é entre 18 e 24 anos, que é a idade que a gente tem para poder estar fazendo, exemplo, o ensino superior, tá? No Brasil, a média cresceu, na minha época era 4%, hoje está quase 20%, um pouquinho menos, uma coisa assim. Não tenho 100% de certeza desse dado, tem que ver o último censo. Por um outro lado, a gente vê que as pessoas buscam por uma conexão com o mundo real, né? Lógico, a gente não pode menosprezar todo o legado acadêmico que nós construímos. Então, a gente precisa aprender ainda a física newtoniana. Sim, claro, óbvio, né? Por que eu te falo isso? Porque eu percebi o gargalo que existe do aluno quando chega na faculdade, principalmente alunos que ficaram um tempo fora da sala de aula. Eles desaprenderam ou talvez nem tenham aprendido como estudar. Eu percebi, eu fiz uma pequena pesquisa para descobrir como é que eles estudavam. E eu fiquei assim assustada, falei, uau, eles não sabem como estudar, eles não conhecem técnicas de estudo. Então, isso também pode fazer parte do repertório. Essas técnicas de estudo, técnicas de aprendizagem junto com outros colegas que já dominam. Então, lembra que a gente falou da cartilha? Né? Grupos de estudo, coisas antigas que já se faziam. Ok, vamos retomar certas coisas. Projetos, trabalhar por projeto, como medicina sempre fez isso. Então, e também a pessoal da área técnica. Só para você ter ideia, Rafael, os meus alunos que vinham de colégios técnicos tinham alto desempenho, porque eu trabalhava com projetos. Sim. O meu aluno precisava aprender o que é projeto, como achar um objetivo, como desenvolver os objetivos específicos e geral e específicos. Como é que eu vou criar um cronograma? Não que eles eram especialistas em metodologia científica, não é isso. Mas eles já tinham uma visão, como você trouxe, prática. Né? Então a gente tem que unir o teórico e o prático. Para unir o teórico e o prático, nessa velocidade do que as coisas estão, não dá tempo de eu conseguir colocar a mão na massa logo, demorando um tempão. Então, o design pedagógico dos cursos precisa mudar. A gente sabe. Agregar soft skills, ninguém mais fala que isso não é importante, é muito importante. Né? Porque assim, você vai lidar no trabalho com pessoas, você vai trabalhar sob pressão, então você vai ter que desenvolver resiliência. Vai precisar se adaptar a novos cenários de uma forma muito mais rápida. Exatamente, você precisa aprimorar e refinar a sua comunicação, porque às vezes no colégio e na faculdade você tem um estilo, no mundo do trabalho um pouco diferente. As pessoas vão te olhar assim, como que ela tá falando? O que ela falou? Não entendi o que ela falou. Você viu a reunião? Né? E hoje tudo bem, a gente nem se preocupa mais, porque todo o sistema, olha gente, é impressionante. Todo o sistema de videoconferência agora tem o assistente com IA. E ele te traz a ata. Você nem se preocupa. Clica lá, pronto. Depois você lê a ata. E você mas é importante o que você acabou de falar. Você lê a ata. Para você entender. Tem que ler a ata. E não simplesmente delegar essa parte também para a inteligência artificial. Aí você trouxe sobre outros projetos, né? Então, outras ferramentas ou outras tecnologias. A gente nem precisa estar falando de IA. As pessoas, em geral, que eu tenho observado, estão com pouca paciência para poder assimilar. Eu tenho um irmão que diz assim, quando virar filme eu vejo. Eu falei, ele não quer ler um texto. Então, assim, o que aconteceu com essa geração? Ele é 10 anos mais novo do que eu. Eu acho engraçado isso. Imagina a geração mais recente, né? Por quê? Porque a gente é muito bombardeado de uma quantidade, um volume muito grande e tem um quesito emocional muito envolvido nisso tudo, sabe, Rafael? Que é a expectativa pela novidade. Se não for novidade, não me interessa. Então, aquela coisa da tela, do selfie, do passar o dedinho na tela, isso, de certa forma, tem até prejudicado emocionalmente as pessoas, né?
idosos, jovens, crianças. Então já tem aí Sim. uma comunidade discutindo essas questões. Por que eu te falo isso? Porque há muito tempo atrás a gente recebeu um pesquisador na faculdade que eu trabalhava e ele estava comentando na época dos celulares. Olha só, não existia nem smartphones. Uhum. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi impulso eletromagnético. Aí eu perguntei, professor, temos alguns dados já com resultados sobre o impacto do uso do telefone, né? Aí ele falou assim, ainda não, mas teremos. E de fato, né, hoje a gente já tem alguns estudos relacionados a isso. Então, tem sempre o lado positivo do que você pode fazer e como você pode fazer, ainda é o que a gente sempre quer, né? Como fazer uma aula baseada em metodologias ativas. Tem muitos professores que não sabem e já tem muita literatura a respeito disso. O que falta? Parar e começar a fazer. Uhum. Entende? É igual tocar violão. Você Sem ouve, dúvida. canta, mas você não pega no violão para começar a arranhar os primeiros acordes. Se não tiver um momento de prática, né, você vai perder. Lembra daquela pesquisa dos alunos que fizeram o trabalho em grupo, do modo tradicional? Então, hoje em dia, o que eu tenho observado é uma mistura. É isso que está dando certo. Sim. Uma mescla de o que é tradicional, que a gente deixou, ignorou até, e ficou muito na virtualidade, com uma mistura do virtual. Isso tem dado bastante certo. E eu quero voltar para um ponto que você falou, Cassandra, que eu concordo, que é em relação ao currículo. Na minha visão, hoje ainda, muitas pessoas se preocupam na quantidade de horas que elas colocam, de treinamentos que elas colocam no currículo, o número de certificações, a quantidade de graduações, e listam todos aqueles diplomas no currículo. O que a gente está vendo, principalmente devido ao rápido avanço da inteligência artificial, é que o grande diferencial competitivo no mercado de trabalho não vai ser o número de horas, não vai ser o número de certificações, o número de faculdades, e sim a capacidade daquele profissional de solucionar problemas, de identificar situações e transformar, de conectar conceitos para criar novos caminhos, novos serviços, novos produtos. Então, a sua capacidade de adaptação, a capacidade de transformar o conteúdo, o conhecimento técnico em soluções práticas, vai ser cada vez mais valorizado pelos empregadores. Então, eu acredito que essa questão do currículo e o foco, né, muito grande, somente no diploma, a gente já está vendo isso sendo transformado. Um foco muito grande na aplicação, na experiência prática. E o segundo ponto que você falou, que eu também acho que é extremamente relevante, as pessoas precisam se questionar, né? Qual é a melhor maneira que eu aprendo? Inclusive, o CEO do Google DeepMind, que é o laboratório da Google de pesquisa e de desenvolvimento da inteligência artificial da Google, ele disse que a habilidade que vai ser cada vez mais valorizada e demandada e necessária no futuro é a capacidade de aprender a aprender. Isso quer dizer encontrar métodos, maneiras, formatos mais alinhados com a necessidade de cada um, com as dificuldades de cada um. Então é muito importante que as pessoas reflitam, né? Como eu aprendo melhor? Qual o formato que eu aprendo melhor? Como eu consigo acelerar o meu aprendizado? Então isso é muito importante que as pessoas entendam, principalmente em um cenário, em um mercado de trabalho que está sendo transformado de uma forma muito acelerada. As habilidades que trouxeram um profissional até aqui não vão ser as mesmas habilidades que vão garantir a relevância profissional daqui para frente. Então é muito importante o aprendizado contínuo e, principalmente, cada pessoa, cada profissional
identificar a melhor maneira de aprender, né? Aprender a aprender. Exato. Vamos lá. Então, lembra quando eu comentei sobre competência? Uhum. Competência não se cria e nem se constrói no vácuo. Eu me lembro numa época que a gente precisou orientar professores para a construção dos planos de ensino baseados em competência. Porque Sim. nós estávamos acostumados a planejar os planos de ensino baseado em conteúdo e objetivos. Então a gente criava, tinha um conteúdo, a ementa, a partir daquele conteúdo você desenvolvia os objetivos e construía o plano de ensino e depois seu plano de aula. Ótimo. Quando teve essa mudança, isso foi mais ou menos por volta de 2010, essa discussão a respeito de competências, né? Currículos acadêmicos, tá? Uhum. Eu percebi que realmente, vamos chamar assim, nossos colegas, e eu me incluo nisso, nós estávamos, entre aspas, viciados a um modelo. E para você mudar esse modelo, você precisa ter orientações e um norte sobre aquilo. E para você crer naquilo, para aquilo ser um ponto de confiança, será que vale a pena mudar? Não precisa ser algo decretado da diretoria, mas você pode pilotar alguma coisa. Então, uma forma de também que eu acho até seguras de proporcionar para os alunos experiências práticas, né, é que dentro da sala de aula, eu sempre falava para eles assim, para os alunos, olha, aqui é o momento de errar, aqui é o nosso laboratório. Então, Exato. se você não criar confiança, desenvolver habilidades suas que são semelhantes ao que está lá no mercado de trabalho, vai ficar complicado. E existem, assim, quando você vai pegar a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as pesquisas que a própria Pearson faz, né? A Pearson tem pesquisas internas que ela faz em vários países do mundo, com um grupo de professores, empresas, e ela escuta esses profissionais. Todos chegam a um conjunto de umas 10, 15 habilidades-chave do século, ou do momento do século. É curioso que a cada 3 anos, essas habilidades, elas quase continuam as mesmas, mas elas mudam de lugar, como sendo o que estava em terceiro vai em primeiro, sabe? Então, assim, por quê? Porque é o que está mais demandado naquele momento. Então, sala de aula é o momento de você poder aproveitar, que é o momento de correr riscos. Ok, então não significa que eu vou deixar para lá aquilo que eu preciso aprender, jogar para uma IA fazer, não é isso. Então, lembra quando eu comentei também que os grupos de alunos, quando eles trabalham com habilidades diferentes, eles têm um resultado melhor? Então, o foco hoje mais é em processos. Ok, mas todo final de processo tem que ter um resultado. Você não pode só ficar avaliando uma pessoa que ela trabalhou assim, assim, assado. Ok, qual foi o produto daquilo? Porque ela vai lidar com uma empresa que vai precisar de resultados, que vai exigir resultados dela, né? Seja de performance, seja de dados de venda, qualquer coisa, né? Então, entender que tudo, como você cria metas, quais são os melhores modelos e processos, está tendo um problema, como criar um plano de ação numa situação de uma análise de situação complexa, que às vezes você consegue só lidar com situações muito simples, ou seja, é importante que essas hard skills e essas soft skills conversem numa situação prática de sala de aula. O que é situação prática de sala de aula? Gente, é um plano de aula que a gente faz. Não é? Eu vou ficar só na lousa ali, eu vou ficar só aqui falando? Não, isso é uma parte. O que mais? Agora vamos fazer de outro jeito. Independente de como as pessoas aprendem, é muito saudável você mesclar métodos. Porque você consegue dar oportunidade para as pessoas que gostam de aprender mais analisando e com outras que gostam de trabalhar mais ouvindo, né? É claro. Não falando só daquela questão sinestésica, né, auditiva, pessoas mais que lidam melhor com números, não é só isso, mas trabalhar em conjunto. Por exemplo, metodologia do Design Thinking trabalha muito isso. Então você põe várias pessoas com habilidades diferentes, num cenário complexo, elas vão ter várias ideias diferentes para um mesmo problema. E aí elas vão começar ali a julgar aquilo, vão começar a refinar as ideias, a chegar numa solução que é mais viável para aquela situação, problema ali. Então, é claro. Reduzir a carga horária dos currículos é fundamental, porque a gente consegue ganhar tempo, porque a gente tem tecnologias muito mais de ponta. Número 2, a gente consegue diversificar habilidades que a gente às vezes nem desenvolve em sala de aula.
como é que você quer que seu aluno desenvolva habilidade, por exemplo, de comunicação, se ele só escreve? Oh, mas escrever já é uma habilidade de comunicação, Cassandra. Mas será que ele não é tão bom também para falar e você consegue avaliar como é que é a forma que ele se expressa? Concordo 100%. Né? Porque no trabalho ele não vai só escrever. E aí a gente consegue pegar múltiplas habilidades ali para construir melhor essa performance educacional dele, né? E essa adaptabilidade que você falou aí, você trouxe. Não dá mais, até a Unesco, há um tempo atrás, já colocou isso como um dos pilares. Aprender a aprender. Aprender a conviver, aprender a ser, né? Aprender etc. Então, assim, essa dimensão do aprender a aprender, que na Pearson a gente chama de always learning, a gente simboliza por aquele símbolo do infinito, tem que estar na gente, né? Essa automotivação, tudo mais. Mas não pode entrar numa paranoia. Vou ficar desempregado se eu não aprender. Não é isso. Sim. É o gosto pelo aprender. Que isso é o mais difícil do que tenho que aprender para me manter empregado. Para a minha trabalhabilidade se manter, né, em evidência. Claro. Não é isso. Mas é o gosto pelo aprender. E é isso que eu tive... por sorte de ter alguns professores que marcaram a minha vida na educação básica, não foi na faculdade, foi na educação básica. Olha que importância, né? Claro, e Cassandra, a gente conversou muito sobre a necessidade das instituições de ensino superior identificarem novas maneiras de ensino, novas experiências, o uso de novas tecnologias com a IA, para realmente diminuir essa lacuna entre o currículo acadêmico e o mercado de trabalho. Mas eu acredito que o próprio estudante, que no caso é o profissional do futuro, tem um papel muito importante nessa redução ou diminuição da lacuna. E você falou alguns dos comportamentos, das atitudes, por exemplo, gostar de estudar. Always learning, entender que o aprendizado contínuo é muito importante. Um outro ponto que eu gostei muito do que você falou é correr risco. Agora é o momento, durante a universidade, de correr risco, de experimentar, ganhar experiência. Então é muito importante que o próprio estudante universitário entenda que ele tem um papel fundamental no seu desenvolvimento e na preparação para o mercado de trabalho, sendo proativo, buscando conhecimento, buscando a experiência além do currículo acadêmico. Então, de novo, você já falou algumas atitudes, alguns comportamentos, mas tem mais alguma ação que os estudantes podem tomar para realmente se tornarem protagonistas da sua própria jornada de desenvolvimento e preparação para o mercado de trabalho? Sim, aí entra na dimensão filosófica que eu brinco, né? Do pensar, e principalmente questões que são comuns a todos, né? O que eu estou fazendo aqui, onde eu quero chegar? Não precisa ser calculista, vou calcular uma meta aqui, não. Mas essa perspectiva de futuro é importante. O que eu não posso me enganar é achando que eu alcançarei isso rapidamente, porque a gente está vendo uma sociedade muito ansiosa, né, decorrente de tudo que a gente está vivendo nos nossos ambientes, tudo para ontem, tudo é muito rápido, as informações mudam muito rápido, então gera uma insegurança muito grande, né? E de certa forma, o nível de maturidade que é exigido de mim é mais alto do que há 30 anos atrás. Eu me lembro disso. Não passava por esses dilemas que os meus filhos, que já são formados, passaram, e que hoje os meus sobrinhos, que são dessa geração, né, que estão começando a faculdade, estão passando. Então é interessante isso, porque a gente sabe também que velocidade não é aprendizado e eficiência, né? Então, perdão, que aprendizado ele exige uma certa velocidade, mas é uma velocidade que também a gente não pode achar que vai gerar uma compreensão. Então a facilidade de hoje pode ser até a incompetência do amanhã, então a gente toma muito cuidado com isso. Peguei essa frase aqui de um texto que eu li, eu fiquei impactado. É muito boa, por sinal. Vou até ler para você.
Porque eu separei aqui um pedacinho. Velocidade não é aprendizado e eficiência não é compreensão. E a facilidade de hoje pode ser a incompetência de amanhã. Eu achei muito impactante isso, porque a gente está com uma ansiedade por dar respostas rápidas. Então, deixa eu já ver aqui no ChatGPT, né? Ou então, vou esperar virar filme, em vez de ler o texto, né? A minha impaciência, e que também isso está impactando em um adoecimento social. Então, a gente tem visto mais pessoas afastadas do trabalho, com problemas de insônia, porque não dormem bem, e a falta de sono impacta na memória, que impacta no equilíbrio emocional para você aprender a lidar com as coisas no dia a dia, né? Então, a gente tem que baixar um pouco essa expectativa do quero isso para agora, primeiro. Claro. Então, E analisar esse um pouco imediatismo, né? Essa necessidade de exatamente. conseguir o resultado rápido. E eu bato muito na tecla da experiência prática. Porque realmente é o que está sendo demandado agora pelos empregadores. São profissionais que têm essa experiência prática, que solucionam problemas. E uma das recomendações que eu dou para os estudantes universitários é busque a experiência no campo. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, um estágio pode ser uma experiência no campo. Mas se você, vamos pegar aqui uma profissão, um advogado, um aluno que está aí estudando para ser um advogado no futuro, vá além do conhecimento técnico. Busque o estágio, passe o dia em um escritório de advocacia, e não apenas em uma determinada área, mas busque experimentar, aprender no campo, outras áreas ali dentro da advocacia que a gente está usando esse exemplo. E o porquê que eu sou muito a favor e bato muito nessa tecla da experiência prática e essa experiência no campo? Porque é ali que o estudante tem a oportunidade de identificar problemas, de identificar realmente gargalos, de trabalhar, a gente já falou aqui também, as soft skills, não só o conhecimento técnico, mas a capacidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, fazer network, querendo ou não, o network é muito importante para diminuir também essa distância entre a universidade e o mercado de trabalho. Então, essa é uma grande recomendação que eu dou para os estudantes universitários, é buscar a experiência além do conhecimento técnico. Buscar o estágio, buscar, ou até mesmo essas experiências mais pragmáticas ali, passar um dia no consultório, passar um dia no hospital, numa construção, caso o estudante ali esteja estudando para uma engenharia civil, mas buscar essa experiência no campo, para conseguir a experiência prática, o networking, trabalhar as habilidades humanas que são transferíveis. Então, eu bato muito nessa tecla da experiência prática. Olha só, você falou do estágio, né? Aí eu me lembrei da lei de 2018 que veio para transformar a extensão universitária. E que isso leva a uma dimensão prática. Porque, Rafael, agora a gente tem que trabalhar de forma diferente a parte do conteúdo extensionista. Eles chamam de curricularização da extensão. E isso é muito positivo, porque as universidades já estão trabalhando em formato de projetos, essa curricularização, e o aluno em loco, olha só, ele aprende o conceito e aí ele vai, não é um estágio, é diferente. Ele tem que preparar uma atividade prática, pode ser uma palestra, pode ser uma dinâmica, pode ser um trabalho da criação de um seminário, alguma ação aplicada. Então, você trouxe a questão prática, ele aplica e ele vai fazer a interação entre a teoria e a prática. Que a gente tem aquele slogan, né? O que não funciona na prática é porque é só teoria. Ué, mas no meu ponto de vista, a prática é uma observação teórica. Você sentado ali, observando, você começa a pensar nos fenômenos que você está observando.
Aí você começa, de certa forma, a teorizar. Então, a prática ela é a aplicação de certas teorias. A questão é que as teorias mudam também, não tão assim, né? Não vamos falar das teorias mais complexas, mas o modo como eu respondo a certos fenômenos pode ser alterado, mas Sim. em geral a maçã vai cair e não tem jeito, né? Porque a lei da gravidade está aí para ninguém refutar. Ótimo. Então essa questão do estágio, ela ajuda a gente a ter um olhar mais de pesquisador. É um olhar mais reflexivo, é um olhar mais, sabe? Vou chamar filosófico que seja. Aí eu acho legal trazer essa dimensão mais filosófica, porque é o ser humano pensante. Eu não sou um cachorro ou um gatinho, eu sou um ser humano. Eu tenho competências e habilidades diferentes de outros seres viventes. Então tem essa questão da criação de cultura, que é o que nós fazemos, e o meu legado, né? Então o estágio, a curricularização, é uma das formas do vínculo da universidade com o mercado de trabalho, né? Para o aluno não ficar tão refém, porque eles falam assim, poxa, me formei, o que eu fui ver na minha sala de aula não era nada daquilo. Estou falando para quem está na licenciatura, que foi o meu caso, né? Eu já comecei a fazer experiências, é que você falou, vai lá fazer alguma coisa prática. Fui fazer lá cursos de informática. Nossa, nunca me esqueço. Fui fazer cursos de informática porque depois eu acabei assumindo uma carreira e eu consegui ver essa prática mais facilmente. Porque eu, teoria, mas não foi uma coisa tão assim, distante da faculdade, mas não foi exatamente aquilo que eu vi. Sabe? Claro. E hoje, como eu te disse, eu estou fazendo outra graduação e eu estou sentindo isso. Falei, nossa, como demora. Não dá, demora demais. Entende? Então, as faculdades têm optado também por essa questão, não só que eu te falei, né, que é uma lei, na questão da mudança, da extensão dentro do currículo, e aí ele chama de curricularização da extensão, mas também de currículos mais flexíveis. E aí eles estão colocando micro certificações, ou seja, o aluno já sai e já consegue enxergar, opa, eu desenvolvi essa habilidade, tá aqui, ó, ganhei uma badge, né? Aí me sinto mais seguro, posso assumir isso. Vou fazer aquilo que mais pontualmente eu sou demandado e não só depois que o meu diploma foi expedido. Claro. Não dá tempo, Rafael, mais. Eu concordo. E as habilidades humanas, né, elas são, a gente já falou aqui também, estão sendo cada vez mais demandadas no mercado de trabalho. A gente falou sobre a importância da comunicação, do pensamento crítico, do trabalho em equipe, da capacidade das pessoas de sintetizar informação, liderança. O que mais, Cassandra? Quais são as outras habilidades humanas que os estudantes universitários precisam desenvolver de uma forma ativa, de uma forma prática, para se prepararem para o mercado de trabalho? E principalmente um mercado de trabalho que já está sendo, né, transformado pela inteligência artificial. A gente vê já diversas atividades sendo realizadas por inteligência artificial. Então esse trabalho conjunto IA e ser humano vai se tornar cada vez mais presente no dia a dia. E o que, na minha opinião, vai diferenciar o profissional da máquina são as habilidades humanas, as habilidades transferíveis, a capacidade de adaptação. Então, da sua visão, quais são as habilidades adicionais aqui que os estudantes precisam desenvolver e aplicar? Vamos lá. Estava escutando ontem um podcast que a demanda por formação IA está sendo maior do que por direito e medicina. Ou seja, os alunos já estão assim, já antenados no mercado. Então, vamos lá, vamos falar de habilidades, né? A gente falou de algumas aqui e que tem a ver com as pesquisas do Fórum Econômico Mundial. Então, habilidade de viver cenários complexos. Opa, o que significa isso? Trabalhar com volumes grandes de dados, fazer análises preditivas, sim, mas eu não tenho experiência, mas você precisa vivenciar, correr riscos ali, começar a fazer algo. Você pode até brincar com a tua IA para fazer alguma vivência de análises de cenários críticos, né? Por exemplo. Claro. Eu anotei aqui para mim, porque você foi falando, eu fui anotando, né? A habilidade de resiliência.
Você falou em adaptabilidade, as duas coisas estão juntas. Quanto mais apto eu conseguir lidar e ser dentro desse cenário, mais fácil para mim vai ser pular e viver essas transformações. Porque se eu tiver muitas resistências, eu vou sofrer. Então a nossa resiliência ela é muito testada o tempo todo, mas não vou virar um robô, nem sou e nem tenho como ser, né? Ok, então sou gente, maravilha. Mas eu posso sim desenvolver essa resiliência, tá? Então é uma habilidade muito demandada aí. Outra, liderança. Liderança do que, Cassandra? Se eu não quero ser gestor, liderança da sua vida, liderança da sua formação, tá? Liderança da sua própria condição humana. Você é líder da sua vida. Você é líder, pode ser não ser líder numa escola, numa empresa, numa igreja, não é isso. Pode ser que sim, mas você precisa ser primeiro, como você trouxe no início, você falou alunos autônomos e empreendedores. Empreendedor da sua própria formação. Então você pode começar. Isso não é, gente, isso não é. Oh, desculpa, Rafael, eu tô falando gente, mas é o meu jeito de falar. Não é algo que nasce pronto, é construído diante de situações. Então, eu consegui perceber numa sala de aula alunos que estão interessados e alunos que não estão interessados, porque eu fui ler a respeito. O que leva uma pessoa a se motivar? Quais são os sinais de uma pessoa que não está motivada? Como o ser humano reflete diante, isso é psicologia, né? Então a gente foi ver, eu fui estudando esses assuntos e isso me ajudou, teórico, a numa situação prática. Opa, deixa eu chegar ali na minha aluna ali, a Simone, porque eu estou percebendo que ela está um pouco apática, né? Entende? Isso a gente consegue hoje fazer também EAD, só que agora com a IA a gente consegue fazer uma análise diferenciada também. Então, mais personalizada, que a gente chama, né? Mas essa questão... sentido de análise... Pode continuar, Big Datas, então, essas habilidades... Eu tenho até um material que mostra isso, se você quiser eu faço uma lista aqui que eu tenho, que eu acho que vale a pena compartilhar. Deixa eu pegar aqui no meu computador. Então, mas enquanto isso, você falou da liderança, né, Cassandra, e da liderança pessoal. E aqui, principalmente, nesse cenário de alta revolução tecnológica, principalmente da inteligência artificial, querendo ou não, para você interagir de uma forma ativa, de uma forma crítica, com a inteligência artificial e se comunicar com essas ferramentas de IA, você precisa exercer uma liderança também. O que eu quero dizer com isso um líder precisa se comunicar bem com os seus subordinados, né, com as pessoas do seu time, para conseguir alcançar uma visão, alcançar um objetivo. Precisa ser específico o suficiente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E o mesmo acontece quando você está interagindo com uma inteligência artificial. Você precisa ser específico, você precisa definir as prioridades, você precisa se comunicar bem. Então, eu só queria adicionar esse ponto quando você falou da liderança. Eu acredito que todas as pessoas, todos os profissionais vão ser, de uma certa forma, líderes. Não só, como você mencionou, um líder pessoal, mas um líder de uma IA também. E outras vão ser também líderes de pessoas, né? Exatamente. Olha, eu já peguei aqui e vou compartilhar com você. Mas como você estava falando, eu já fui escrevendo. Nós precisamos desenvolver habilidades para nos tornarmos inspiradores. Eu quero ser uma pessoa inspiradora. Ok, por onde que eu começo? Gente, ninguém faz curso para ser inspirador. Né? O outro que se espelha em nós, por nós inspirarmos isso, ou inspirarmos algo na pessoa, né? Então, eu tenho aqui na Pearson a gente tem muito isso, né? Quando a gente vai não avaliar, mas a gente vai valorizar alguém, a gente busca trazer alguns pontos, por exemplo, ela é uma pessoa inspiradora, ou ela inspira o meu trabalho, ela me inspira a enfrentar desafios. Eu coloquei outro aqui, ela colabora muito para a resolução da minha necessidade ou do meu problema. Nem tudo precisa ser problema, às vezes pode ser colaboração para algo, e algo pode ser espontâneo, né? E o foco nas pessoas, aqui no nosso caso, o foco no cliente, né? Então, o foco no outro. Então, assim, eu só escrevi esses 3 aqui, porque você foi falando, eu me lembrei. Sim, isso, extremamente relevante.
Entretanto, eu tenho aqui dados realmente eu coloquei aqui do Fórum Econômico Mundial de 2024, ou seja, fresquinho, né, do ano passado. Sim. 10 principais setores com requisito crescente de habilidades de 2025 a 2030. Opa, então desse ano para mais 5 anos, tá vendo como não dá nem para pensar muito lá na frente? Sim, sim. 5 anos, sinceramente, acaba sendo até muito. 10, as pessoas estão até... Olha, o pessoal que trabalha com IA não está conseguindo fazer previsão para 10 anos. Por quê? Há 10 anos atrás, era completamente do que a gente está usando a IA hoje. E a gente está tudo muito rápido, então a gente não sabe nem o que vai ser daqui a 10 anos. Né? Então, Sim. a gente não precisamos entrar em paranoia também. Então, primeira habilidade requisitada, IA e Big Data. Então, se você conhece um pouco sobre conversação com máquinas, né, análises de dados, de grande volume de dados, você já tem aí algumas habilidades no teu leque aí positivas. Continuando, redes de segurança cibernética. Olha só, tá ligado aí, tecnologias, né? Sim, com certeza. Alfabetização tecnológica, o que você trouxe. Que é o letramento em inteligência artificial, de uma certa forma. Exatamente. Então, por que não as instituições criarem, junto com os professores, uma cartilha, que eu chamei de cartilha, mas pode ser um manual de boas práticas, né? Claro. Pensamento criativo. Uau! As pessoas querem que eu seja criativa, calma, mas às vezes o seu conceito de criatividade não é o que o mercado precisa. Você não precisa ser um inovador ou então um Picasso. Não é isso. É só você ser diferente um pouco naquilo que você está enxergando. Que proposta que você tem? Né? Você não vai ser julgado porque você não sabe desenhar. Mas também essa da criatividade, eu complementaria também com a curiosidade. Né? Um pouco você ser uma pessoa curiosa e buscar novos conhecimentos, novas mentalidades. Então, a curiosidade é muito importante também. Isso. Eu me lembro do livro que eu li, Mindset, que eu esqueci o nome da autora, que fugiu agora. Eu emprestei esse livro e eu perdi da minha prateleira aqui. E existem 2 tipos, né? Ela dizia o fixo e o de crescimento. E a mentalidade de crescimento, né? E o de crescimento vai nessa perspectiva. A gente tem sempre que buscar algo novo e estar verificando o que a gente pode fazer de diferente ali, né? Para o bem-estar comum, que essa palavra bem-estar é muito importante, né? Resiliência, flexibilidade e agilidade. Olha, eu consigo fazer, mas eu sou muito lenta nos meus processos. Então, vamos buscar IA aí para dar uma agilizada naquilo que você precisa? Claro. Isso ajuda. Nossa, então você consegue ter entregas mais rápidas, né? Não significa que você precisa entregar tudo rápido e fazer tudo rápido. Não é isso. Mas conjugar isso tudo, né? Resiliência, flexibilidade e agilidade. Curiosidade e aprendizado contínuo. É o que você trouxe, curiosidade e o always learning, né? Que não tem como sair. Olha, está em sexto lugar como habilidade requisitada. Liderança e influência social. Liderança, nós comentamos um pouco, né? Somos líderes de nós mesmos, mas também podemos... E a capacidade de se relacionar com outras pessoas, com outras culturas. Exatamente. Sobre liderança, eu acho importante a gente comentar rapidinho que às vezes o jovem, ele pensa, ou mesmo o adolescente, que ser líder é aquela pessoa adulta que está ali, diretor, gerente, né, superintendente. Não é. Você pode ser líder dentro do seu time de futebol. Claro. Olha só. De novo, eu quero ser líder. O líder pessoal no dia a dia. E tem mais uma coisa, o líder é o que corre riscos, né? E ele identifica, e ele delega, etc. E dentro da literatura da liderança existem vários tipos de líderes, mas não vem ao caso aqui comentar. Sobre gestão de talentos, olha que interessante, ou seja, identificar potenciais, capacidades e competências das pessoas. Que legal. Pensamento analítico, conexão com tudo. Claro. Conectivos, né? Claro. As pessoas mais conectivas. E gestão ambiental. Uau, que interessante. Um dado novo, ó, eu trouxe aqui, qualificação verde. Então, você que está estudando ou está no mercado de trabalho, comece a também buscar cursos ou habilidades que possam te ajudar a desenvolver essa competência que eles chamam de competência verde. Eu vou ler aqui que eu tenho aqui, ó. O aumento global de 12% do número de trabalhadores que adquirirem habilidades verdes entre 2022 e 2023, né? Apesar do aumento, 12% aumentou de um ano para o outro.
a demanda continua a superar a oferta, com o número de ofertas de emprego que exigem pelo menos uma habilidade ecológica. Isso aumentou em 22% no mesmo período. Então, a Mas gente o que eu precisa acredito pensar nisso. também, e o que eu acredito também nessa área em específico, é um campo em crescimento, principalmente quando a gente fala de energias renováveis. E o porquê que eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais importante, né? Ah, o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial demanda muita energia. E a gente já está vendo essa discussão da necessidade de mais energia para continuar o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, da melhora desses sistemas. Então, é um campo, o campo da energia, da economia verde, vai se tornar cada vez mais relevante e uma oportunidade para quem ainda está indeciso do que É fazer, verdade, no, exatamente. no futuro. Engenharia ambiental, engenheiros de várias áreas também tem uma alta empregabilidade, se ele já se envereda por isso. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho um filho engenheiro agrícola que fez um mestrado, está fazendo Que outra bacana. especialização na área de gestão ambiental, essas questões, porque ele trabalha com energia renovável. E Que eu vejo bacana. isso, falei, olha que engraçado, né? Depois de 30 anos, então como é que vai ser mais lá para frente? Então, você começa a Que ficar vai assim, ser realmente um campo de muita atenção, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento da inteligência artificial. É, Cassandra, a gente está chegando aqui no final, é um papo muito bacana, que passou super rápido, mas eu tenho uma última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. E a pergunta é o seguinte: o que nos torna verdadeiramente humanos que a inteligência artificial não conseguirá replicar? bom, não vou nem falar da criatividade, porque a gente tem sistemas aí que você joga as coisas e diz, nossa, como é que criou isso? Você pode dizer que a máquina não tem a criatividade? Tem. Só que eu digo assim, não pense em você jovem que você está competindo com uma IA. Parte do que a gente faz, a IA vai fazer mais rápido e melhor. Tudo bem. Mas você está competindo com quem conhece trabalhar com IA. Esse sim é o seu grande desafio. Então, o humano que compete com o humano, tá? Não o humano competindo com uma IA. A gente não está nesse nível ainda dos filmes de ficção científica que a gente tem aqueles humanoides, né? Lembra? Dos Por filmes pouco até do tempo, passado, por e pouco hoje é muito tempo. comum essas séries que a gente vê os humanoides. A gente não está nesse nível. Segundo os especialistas de IA, eles dizem também que não estamos ainda nesse nível. Eu digo ainda porque eu desconheço o futuro, né? Então, nem vou nem ficar fazendo análise aqui do futuro. Porém, o que nos faz humano é a essência do que nós somos. Então, é importante você perguntar quem você é. Lembrando que uma IA foi alimentada por humanos. Ela aprende sozinha. Ela aprende a partir de quê? De devolutivas humanas. Então, de coisas que como você pergunta, o que você pergunta, né? Qual é a base de dados todinha que existe dentro dela para poder... Eu não sou especialista em IA, apesar de ter um filho que faz um mestrado na área de machine learning, né? Já viu, né? Essa garotada não fica toda ávida. Você tem uma base de dados gigantescas que foram construídas por humanos. Então, a cultura que é exclusiva do ser humano, ela é um grande diferencial. Com Olha, certeza. eu não estou nem falando de idioma, porque hoje em dia a gente usa a IA para dublar automaticamente uma videoconferência que eu estou assistindo, por exemplo, por gestores que estão em Londres. Tá? Isso acontece aqui, a gente tem ferramentas na Pearson que a gente já usa, que é a própria Microsoft também, que a gente usa a Microsoft. Por um outro lado, eu não posso me acomodar em uma máquina fazendo algo por mim, porque numa situação de vida real, que eu estou ali conversando com esse mesmo gestor, né, corpo a corpo, eu não vou ter a máquina ali, a não ser que eu pegue o meu celular, ou seja, eu fique dependente disso. Então, a máquina ela pode nos trazer algo que nos facilite a vida, mas não dê o encantamento pela vida, né, e o propósito.
Uma máquina não tem um propósito de vida, ela tem um propósito de existir ali para te auxiliar. Posso dizer até que é um grande assistente, né? Assim E como até essa mesmo, ferramenta que a gente está usando aqui. e até mesmo simular, né? Simular as emoções, replicar, Isso, mas não o sentir, não a consciência, essa o parte, olhar, o toque humano, né? isso só em filme da Netflix. Por enquanto a E gente eu não acho que tem. a grande mensagem também, Cassandra, é o que você lendo a lista, é importante a gente fechar também dessa forma. Daqui para frente, o grande diferencial não é somente a habilidade técnica, o conhecimento técnico, mas é a união da habilidade humana, que são essas habilidades transferíveis, que podem passar de um emprego para o outro, até mesmo de uma carreira para outra, uma carreira para outra, com as habilidades técnicas. E essa lista que você leu aqui para a gente é um grande exemplo disso. Então, que fique aqui também essa mensagem para os estudantes universitários, porque eu acredito que essa mentalidade, essa união das habilidades humanas com o conhecimento técnico, currículo acadêmico, é um grande diferencial competitivo e realmente pode ajudar nessa diminuição da lacuna, Né? né, da necessidade de novos currículos acadêmicos com as demandas do mercado de trabalho. Então, Cassandra, muito obrigado, foi excelente, muito conteúdo, muito aprendizado, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Rafael. Disponha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.